Estou feliz demais. Que esse aqui não é meu sonho, irmãos, isso aqui é o sonho de Deus. E ninguém frustra os planos de Deus. Eu posso ser envergonhado, mas Deus não. Amém, irmãos? E eu estou vendo jovens aqui. Estou vendo semi-jovens, não jovens. Estou vendo recém-casado. Glória a Deus. Casamento é bom, né, irmãos? Quem concorda? Quem discorda? Ninguém vai falar, mas casamento é bom demais. O meu, pelo menos, salvou a minha vida. Literalmente, o meu me trouxe de volta para a casa do Pai. E me reconduziu. E eu sou grato à minha esposa. Te amo, amor. Aproveitando o Dia dos Namorados, né? Vou fazer uma média aí. E assim, eu encorajo, principalmente as irmãs que oram pelos seus maridos. Podem se sentar, irmãos, por favor. Que continuem orando pelos seus maridos, pelos seus namorados, que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não se converteram, porque eu lembro de 1 Pedro 3:1, a primeira parte, né, desse versículo as mulheres não gostam muito, porque lá pede para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Mas eu vou lê-lo aqui numa outra tradução, que diz o seguinte: mulheres, sujeitem aos vossos maridos, de modo que, se algum deles ainda não obedece à palavra, ele será ganho sem palavra alguma, e sim pela atitude de vocês, pela conduta de vocês, amém? Então eu encorajo vocês, mulheres, vocês são tudo nas nossas vidas. E essa semana, eu fiquei pensando, lembrando assim eu sou lá do Capão Redondo, né, do Campo Limpo, jardim, conhecido como Jardim Mão na Cabeça, amém, irmãos? E assim, eu fiquei lembrando de pelo menos uns 4 amigos que eu perdi, muito jovens, para o crime, para a droga, e morreram jovens, né? Morreram jovens e morreram sem conhecer esse amor, morreram sem conhecer a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, e eu prometi para mim mesmo: eu não vou perder mais ninguém nessa vida sem poder falar dessa palavra. Não vai passar mais nenhum amigo pela minha vida sem que eu propague esse amor, amém, irmãos? Então, eu creio que Deus, nada é por acaso, vocês estão aqui, não é aleatoriamente, não é por acaso, não é o acaso que os trouxe aqui, não foi nenhum convite natural. E eu creio que Deus marcou esse encontro aqui, amém, irmãos? E a gente tem visto, né, a maneira que as pessoas têm vivido, e até nós mesmos. E assim, as pessoas têm lutado muito para ter as coisas, né? E elas fazem de tudo para ter as coisas, de tudo. Elas largam família, largam o convívio dos amigos, literalmente eles fazem de tudo. Eu lembrei de uma pregação, eu gosto muito de está muito brilho aí, irmãos? Mas eu gosto muito de um pregador, um pastor, ele se chama Francis Chan, ele é um americano com descendência chinesa, não é o Jack Chan não, é o Francis Chan, e ele faz uma pregação que ele chama Sermão da Corda, e é o interessante, o que ele faz? Ele pega uma corda com mais ou menos uns 50 metros, e ele, só a ponta dessa corda ele pinta mais ou menos 10 centímetros dessa corda de 50 metros, e é isso que a gente tem feito hoje, irmãos, e que ele pega essa ponta dessa corda, e o que as pessoas têm feito hoje? Elas lutam, e avançam aqui 5 centímetros, depois elas gastam outros 30 anos da vida, largam família, largam amigos, e aí eles conquistam, avançam mais 3 centímetros, e aí lá no final da vida, quem sabe aí com 60, 70 anos, elas morrem. E é loucura pensar nisso, porque eles conquistaram apenas 10
eles conquistaram apenas 10 centímetros de uma corda de 50 metros, e aquela eternidade ficou para trás. Eles não lutaram por aquilo. Então, eu prefiro acreditar nesse tipo de lógica, que vale mais a pena eu investir em 50 metros de corda, em 49,90 centímetros de corda, do que em 10 centímetros. Então, irmãos, tem sido esse tipo de loucura que a gente tem enfrentado, que a gente tem vivenciado. Ainda não é a palavra, irmão, que eu trouxe para vocês, mas eu queria fazer uma parte aqui, porque eu acho que vem bem ao caso, né? A gente está nesse culto inaugural, como a Carol explicou, o Move On é um conjunto de ações, tanto de cunho espiritual, como artístico, como social, com o objetivo de propagar o reino, amém, irmãos? Eu queria ler um versículo que está lá em Joel 2:28, que diz o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, amém, irmãos? E o contexto de quando Joel faz essa profecia, Joel era um profeta de Judá, e é cerca de 800 anos, de 700 a 800 anos antes de Cristo, e ele profetizou numa época onde Israel passava por um momento complicado, pós-exílio babilônico, e havia o povo passou a não adorar mais a Deus, ele se afastou de Deus totalmente, recaiu sobre eles um juízo grande, muitas aflições, e logo em seguida, recaiu sobre eles toda a misericórdia de Deus, toda a bondade de Deus. A partir do momento que eles voltaram a face para Deus, a misericórdia chegou a eles, e aí foi que Joel profetizou. E essa profecia, irmãos, ela veio se cumprir cerca de 800 anos depois, lá em Pentecostes, na Galileia, onde sobre aquelas 120 pessoas, incluindo os apóstolos, foi derramado o Espírito Santo. Pela primeira vez aconteceu aquilo, e aí eu acho que Pedro, cheio da glória de Deus, ele se levanta e ele lembra dessa profecia de Joel, e ele percebe que ela estava sendo cumprida naquele momento, e ele a repete, e a palavra diz assim, que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, amém, irmãos? E aí, Pedro repete aquilo que foi profetizado 800 anos antes, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, amém, irmãos? Amém. E essa promessa, irmãos, ela foi cumprida, o início dela foi cumprido há 2000 anos atrás, e ela se estende até os nossos dias, amém, irmãos? Porque se Pedro está dizendo aqui, nos últimos dias acontecerá, então nós estamos nos últimos dias, e ela está disponível, porque aqui os dois versículos, eles não fazem nenhuma distinção, ele está dizendo sobre toda a carne, sobre todo o povo, então quer dizer que ela está disponível, lógico que tem um pré-requisito, que é, você precisa crer, amém, irmãos? E aqui existem dois processos que ocorrem quando uma comunidade que cultiva a espiritualidade, acontecem dois processos bem distintos. Um deles é quanto aos idosos, né? Eu até não convidei os idosos, na verdade não os idosos, aqueles que não são jovens, que a gente levantou um pouco a régua para eu me incluir, que eu tenho 41 anos, mas assim, o pessoal mais velho, a gente não fez um convite direcionado,
Mas você vê, eu poderia, porque a promessa também é para eles. E assim, o primeiro processo que diz respeito aos idosos, quanto a sonhos, porque assim, aqui claramente diz, quando os velhos passam a sonhar, quer dizer que os velhos ainda têm futuro, porque o sonho é a nossa pedra motriz, é ela que nos movimenta, e os sonhos nos mantêm ativos, amém, irmãos? E o segundo processo é quanto aos jovens, porque os jovens passam a ter visões, irmãos, a Carol falou, poxa, Gilmar, e os convidados? Mas, irmãos, eu estou tendo visão aqui, porque a visão nos permite a deslumbrar um tempo futuro, e é isso que eu estou tendo. Eu creio, eles virão, amém, irmãos? Nós estamos aqui para fazer esse culto que é para Deus, que não importa quem prega, importa de quem estamos pregando, de quem estamos falando. Então eu profetizo, eu creio, eles virão, mas o primeiro passo ele está sendo dado, esse sonho é de Deus, e ele vai estar com a gente, amém, irmãos? Então, essas visões que Joel menciona, são visões construtivas, visões mesmo de futuro. Na verdade, a visão permite que a gente deslumbre aquilo que ainda não aconteceu de fato, né? E inclusive por conta das visões, a gente pode suportar os desapontamentos, a gente pode suportar todo o sofrimento, porque só ela nos permite nos transpor daqui para um tempo onde não vai haver, é a própria esperança, é a fonte de vida, é a visão, amém, irmãos? Amém. E eu creio que assim, tudo que foi criado no mundo pelo homem, ele se iniciou pela visão, porque o maior dom que a humanidade recebeu não é o dom da vista, e é o dom da visão, porque a vista é função dos olhos, mas a visão é função do coração, e tudo aquilo que as pessoas criaram até hoje, elas nasceram primeiro nas mentes, primeiro nos corações, amém? E assim, irmãos, eu quero que de fato vocês entendam, a gente nasceu realmente para fazer a diferença, a gente nasceu aqui para fazer algo bom, algo construtivo, porque a visão, a visão espera a nossa ação, o nosso futuro ele não está à frente, ele está dentro de nós. Eu não estou querendo dar uma de escritor de livro de autoajuda, mas é verdade, e eu li algo muito interessante essa semana, que o maior milagre, a beleza do Evangelho, não era quando Jesus ressuscitava os mortos, era quando ele ressuscitava os vivos, irmãos. E eu creio que tem muito morto-vivo por aí, eu creio que Deus tem ressuscitado muitos vivos. Amém, irmãos? Amém. E assim, eu creio que, de fato, as mentes elas estão começando a se abrir, né? Que a visão do venha a nós o vosso reino, ela está começando a ficar mais clara, que esse reino está sendo puxado para baixo, amém, irmãos? Então, é algo assim, a palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo nesse reino, só que assim, a nossa geração, é tempo dela se levantar, é tempo dela se avivar, porque do mesmo modo que as pessoas elas querem ser moradores nesse reino, elas não querem viver aqui como moradores do reino aqui na terra, elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem dar ao Senhor o governo, o senhorio dele, amém? Irmão, mas eu creio que isso está mudando, eu sei que coisas como hoje aconteceu, e tem acontecido, e muitas pessoas, o Clóvis até cantou em uma música, muitas pessoas, elas, quando sabem que a gente é cristão, e às vezes as coisas não vão muito bem na nossa vida, e as pessoas às vezes podem não falar para vocês, mas eu já ouvi, e eu sei que elas pensam, tem aquele que tem coragem de falar, mas a maioria pensa isso, onde está o seu Deus? Peraí, está dando tudo errado na sua vida, mas onde está o seu Deus? Eu não acredito nesse Deus, porque se Deus existisse, o Nordeste não estava passando o que passa, na África as pessoas não estariam morrendo, mas eu digo uma coisa para vocês, e digo também para essas pessoas sempre que eles me questionam, a mão de Deus ela não se move por necessidade, ela se move por fé, o reino ele se move por honra, por fé, amém? E eu sempre lembro de um vídeo do barbeiro.
há uns 5 anos atrás, eu recebi esse vídeo, e aí ele mostra a história de um rapaz que foi cortar o cabelo. Não é o meu caso, mas ele foi cortar o cabelo. E aí ele entra na barbearia com a Bíblia na mão, senta na cadeira, e o barbeiro começa a cortar o cabelo dele. E o barbeiro, cortando o cabelo dele, reparando que ele vinha lendo a Bíblia. E aí o barbeiro termina de cortar o cabelo dele, ele levanta, paga o barbeiro olha para ele e fala: eu não acredito no seu Deus. O cara espantado olha para ele, sem falar nada, fala: não acredito. Sabe por quê? Porque se esse Deus existisse, não ia ter tanta desgraça no mundo, não ia ter tanta fome no mundo. Então esse Deus não existe. O rapaz ficou meio desnorteado, mas saiu da barbearia, né? Virou a esquina, ele está andando, quando ele vê na outra esquina, ele vê um rapaz ouvindo Walkman, com um black, com um cabelão gigantesco, uma barba gigante. Aí ele pega o rapaz pela mão e volta lá na barbearia. Aí ele entra na barbearia, olha para o barbeiro e fala: eu não acredito em barbeiro. Aí o barbeiro estranhou, né? Você está louco? Como não? Estou aqui. Não, eu não acredito em barbeiro, porque se existissem barbeiros, não teria pessoas como ele. Aí o barbeiro: mas espera aí, se ele tivesse me procurado, se ele tivesse me buscado, eu daria um jeito. E aí o homem vira para ele e fala: é assim que Deus age. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, e assim, precisa de uma ação nossa, né? Porque aquele que invoca é ouvido, aquele que clama é atendido, aquele que abre a porta, ele entra. Então, toda a ação de Deus precede uma nossa. Um teólogo, nosso pastor uma vez comentou isso, o teólogo Agostinho, no século VII, ele dizia uma coisa, e é verdade. Ele dizia o seguinte: nós sem Deus não somos nada, porém Deus sem nós, ele não irá. Amém, irmãos? Então Deus age nesse mundo através do homem. Amém? E agora, por fim, irmãos, eu vou entrar aqui na palavra, finalmente. Fiz uma pequena parte aí. E eu queria que os irmãos se colocassem em pé, reverência à palavra, e eu queria que vocês abrissem em Ezequiel 47, do 2 ao 6, amém? Ezequiel 47. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra diz assim: o homem então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Então mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 metros e levou-me na água, onde batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Amém, irmãos? Vou orar pela palavra. Por favor, curvem as suas cabeças. Pai amado, Deus querido, Senhor, lemos aqui a sua palavra, Pai, que é poderosa para curar, para exortar, Pai, por si só ela já basta, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento sobre ela, sobre tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Senhor, e nós desde agora te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, Pai, amém, amém. Irmãos, esses versículos, eles relatam uma das visões de Ezequiel,
onde um homem, que eu creio que é Jesus Cristo, o conduz a 4 níveis de água. E eu adoro o livro de Ezequiel, porque ele me faz viajar imaginando essas visões que ele teve. Foi um profeta tremendo. E o interessante é notarmos que, ao invés do homem conduzir o profeta diretamente para o nível de água que ele queria mantê-lo, e inclusive chamou a atenção dele, dizendo: filho do homem, veja isto. Ele, pelo contrário, ele vai parando a cada 500 metros, fazendo uma pequena pausa, como quem diz: repara agora, anda mais 500 metros, vê agora onde você está, anda mais 500 metros, e assim por diante. E eu creio que tem um fundamento, porque aqui claramente mostra que é o nível de intimidade que o homem desejava que o profeta tivesse, ou chamasse atenção para cada nível de intimidade possível que nós possamos ter com Deus, amém, irmãos? Então, eu queria fazer um paralelo com cada um desses níveis, começando primeiro pelo tornozelo, que é um nível superficial. Todo mundo que tem avó ou mãe mais idosa, acho que lembra delas quando elas vão para a praia, porque ela fala: eu vou chegar um pouquinho ali na água, vou molhar só o meu pezinho, né? Porque ela só deseja o frescor da água. E eu creio que existem muitos cristãos assim, né? Que quer esse tipo de superficialidade, né? E que só quer o frescor da água. Então ele vai só até esse ponto, ele só está disposto até ir até esse ponto. Ele já aceitou a Cristo, mas ele só vai até aí. O segundo nível é o nível dos joelhos. Aí o nível de água já atinge uma nova dimensão, porque ali ele já não consegue correr, os movimentos eles são um pouco mais lentos. Ele aceitou a Cristo, ele aceita em conformidade, está uma vez por semana na igreja, mas ele não quer nada profundo. Ele se molhou, mas ele quer se manter ali, com controle absoluto. Por quê? Porque ele ainda está com os pés, e grande parte do corpo dele está para fora da água, amém? E aí chega no nível da cintura, e aí a coisa começa a melhorar, porque aí já são 3/4 do corpo embaixo d'água. Ele já não consegue se movimentar, né? Esse nível de cristão, ele já atingiu um nível de intimidade grande, porque, mas, como ele ainda está com os pés no chão, ele exerce algum tipo de controle ainda, amém? Ele mergulha, ele experimenta a plenitude de Deus, mas quando chegam as dificuldades, ele logo emerge e exerce o seu controle, toma decisão conforme o seu coração e assim por diante. E aí, por fim, o profeta chega em águas profundas, porque todo mundo que já nadou aqui, ou quase se afogou como eu, sabe que quando você chega nesse nível de água, você já não controla as suas ações, você já está à mercê das águas, você já está à mercê das correntes. E por isso ele chama a atenção do profeta, porque eu sei que desse modo aqui, como diz a música, é viver perigosamente, mas como eu posso confiar totalmente? Mas enquanto você tiver o seu pé no chão, o nosso coração, a Bíblia fala que o nosso coração é incurável, ele tem vontade própria, é impossível. E aqui, nesse nível de intimidade, você já está à mercê. Deus já age por você, e é esse nível que Deus nos chama a ter com Ele. Só que é um tipo de relacionamento, irmãos, que é dia a dia, não é uma vez por semana, sentando no banco da igreja, que vai te trazer esse nível de relacionamento. E a gente pode até pegar um exemplo nas nossas vidas. Como que eu posso ter intimidade com a minha esposa? Como eu posso ter algum tipo de relacionamento com a minha esposa? Falando com ela uma vez por semana é impossível. Então é esse nível de intimidade e de entrega. E eu acredito que todo mundo, todos aqueles que já experimentaram esse nível de intimidade, jamais se arrependeram. Amém, irmãos? Amém. Porque nós, o amor de Deus, nós somos amados
o maior amor do mundo. O maior amor do mundo. Vocês podem ter absoluta certeza, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, mas vocês podem ter certeza absoluta que Deus já fez por você 1000 vezes do que você merecia. Você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos. E esse amor é o maior do mundo. Eu sei que a gente não manda no nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas parece lindo, uau! Mas você chegar nesse nível, eu sei que é complicado. E eu sei que o coração ele não obedece quem ele quer amar. Só que eu creio que tem uma notícia que pode despertar esse amor. E essa boa notícia é Jesus Cristo, como disse o Clóvis. Ele se entregou, ele não precisava, ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor. O plano de Deus é habitar conosco no reino. Amém? É habitar. Desde o início foi habitar. Porém, no Éden, esse plano foi interrompido. Porém veio Jesus Cristo, ele restaurou o reino, ele restaurou, e lá em Apocalipse diz, que essa habitação, ela descerá do céu, diz lá que essa nova Jerusalém descerá da parte de Deus, e ele morará conosco lá, amém? Esse é o plano de Deus, é estar conosco, é habitação, amém, irmãos? E assim, irmãos, desculpa aqueles que me conhecem sabem, né? Eu sempre que eu trago uma palavra, eu sempre falo de paternidade. E assim, irmãos, me desculpa, porque a experiência é a maior experiência que eu já tive na minha vida, é a maior experiência de amor que eu já tive na minha vida. É algo incontrolável. E assim, quando minha filha nasceu e eu olhei para ela, eu pensei, nossa, eu faço tudo por você, eu sou capaz de fazer tudo. Eu dou até a minha última gota de sangue por você, filha. E esse amor me invadiu. E nesse momento eu lembrei de Deus. E eu fiquei imaginando Deus. Se o amor dele é muito maior do que o meu, eu sou um cara falho, cheio de falhas, e eu sou capaz de ter um tipo desse sentimento pela minha filha. Imagina Deus. Então eu fico imaginando que Deus olha o mundo inteiro. 7 bilhões de pessoas, ele olha com esse mesmo olhar meu, mas duplica isso daí por 1000, triplica, multiplica por 1000, e ele olha o mundo inteiro, e ele ama esse mundo inteiro, porém esse amor não é correspondido, irmãos, porque eu sou falho, mas eu garanto para vocês, minha filha vai me amar, até na marra, mas ela vai me amar, porque eu vou ficar do lado dela, e ela vai me amar, mas isso não garante essas 7 bilhões de pessoas que elas vão amar a Deus. Não garante. Então Deus não é correspondido, mas ele olha o mundo todo com esse amor. Imagina, e nem metade, nem 1/3 desse mundo todo ama a Deus, corresponde a ele. Então eu fico imaginando isso, e passou esse filme na cabeça. Só que eu peço para vocês, irmãos, se submetam a Deus, busquem essa intimidade, busque essa intimidade dia a dia, lembra de Jesus Cristo, haverá esse despertamento de amor, se submetam. E para finalizar, irmãos, eu lembrei de uma história, um pastor brasileiro, ele foi convidado por um pastor americano a visitar Nova Orleans, pós a passagem do furacão Katrina. Essa cidade foi a que mais foi prejudicada por conta do furacão. E aí esse pastor brasileiro chegou naquele local, era pura devastação, as casas reviradas, carros, e aí ele começou a reparar uma área que haviam várias árvores, e tinha uma árvore lá, algumas árvores, que foram arrancadas pela raiz, árvores gigantescas, e arrancadas pela raiz, e ele começou a andar, mais para frente, ele reparou em algumas palmeiras, e ele percebeu que aquelas palmeiras estavam intactas, irmãos, intactas. E aí, o pastor americano, ele chamou a atenção do pastor americano. Nossa, mas essas árvores muito maiores foram arrancadas, a palmeirinha está aí. E aí o pastor americano falou, foi por isso que eu te trouxe aqui. Porque, sabe por que elas estão de pé? Porque elas se submeteram. Elas, devido à força que era muito maior que elas, o que elas fizeram?
elas se submeteram às forças do vento, e elas por isso não foram arrancadas. Então, irmãos, se submetam a esse amor, deem essa oportunidade, busquem esse relacionamento, amém, irmãos? É esse nível de profundidade que Deus busca isso. Ele quer ser correspondido, Ele nos ama com o maior amor do mundo. A mão dele não vai se mover por necessidade, porque senão a África seria o país mais desenvolvido do mundo, e não é assim, amém, irmãos? Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, nesse culto inaugural. Espero de fato que ela possa tocar em seus corações, que vocês possam sair daqui diferente de como entraram. E eu queria pedir para o Clóvis tocar um louvor enquanto eu oro por vocês, amém, irmãos? Depois a gente já parte para a bênção final. Vocês puderem se colocar em pé, por favor? Pai amado, Deus querido, Senhor, graças te damos, Pai, porque estamos aqui, Pai, atendemos o seu chamado. O Senhor marcou esse encontro conosco, que nós estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, cada família aqui representada, Senhor Deus. Senhor, trata todas as feridas, Pai, trata todas as frustrações, Senhor. Nós queremos ver a sua glória, Senhor, nós queremos experimentar o sobrenatural nas nossas vidas, Pai. Eu sei que muitas pessoas se perguntam, mas como eu vou crer em algo invisível? Mas fechem os olhos, irmãos, busquem a Ele, Ele vai falar no seu coração, porque Ele é real, esse reino é real, amém. Igreja, que vocês possam ser tocados, que vocês possam ser levados e conduzidos a esse nível de intimidade, que Ele possa agir por vocês, que eles possam estar em cada atividade das suas vidas, que tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que impede uma comunhão definitiva com Deus, que possa ser arrancado, que nós possamos nos submeter como aquelas palmeiras, que a ação do vento não nos arranque, não acabe com nossas vidas, que nós possamos se submeter, irmãos, amém. Eu clamo, eu rogo pela vida de vocês, que Deus possa fazer o sobrenatural, que hoje possa ser um marco na vida de vocês, que vocês possam ser impactados com essa boa notícia, que é Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que levou sobre Ele todos os pecados, porque essa paz que nós temos foi conquistada pelas pisaduras, pelos ferimentos dele, Ele se deu, amém, irmãos. Que a glória, que a paz esteja com vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço, meu Pai. Que amor é esse? Que amor é esse? Que os meus erros perdoou. Eu era sujo e me limpou. Que amor é esse? Você pode cantar esse refrão depois de uma palavra maravilhosa dessa? Que amor é esse? Que os meus erros perdoou. Que amor é esse? Mas
meio à escuridão você me avistou, pelo nome me chamou, me mostrou o seu amor. Mas em meio à escuridão você me avistou, pelo nome me chamou, me mostrou seu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que os meus erros perdoou. Eu era sujo e me limpou. Que amor é esse? Que amor é esse? E um novo sorriso em meu rosto. Só igreja. Que amor é esse? Que os meus erros perdoou. Eu era sujo e me limpou. Que amor é esse? Que amor é esse? Que um novo sorriso em meu rosto Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por este culto, Pai, por este momento de adoração. Senhor, nós te amamos, Pai, nós te adoramos, engrandecemos o seu nome. Obrigado por nos amar primeiro. Obrigado por se entregar na cruz, Pai, não desistir da nossa vida, Deus. E, Senhor, que seja o início de um trabalho para a sua honra e para a sua glória, Pai. Que jovens possam ser impactados através desse trabalho, Deus. Que vidas possam ser impactadas, Pai. E que a partir do momento que entrarem por essa porta, Senhor, eles possam enxergar o seu amor na vida de cada um, Pai. Na vida de cada membro dessa igreja, Deus. Que eles possam, Pai, enxergar o seu amor, Deus. Nós te adoramos, Pai. Engrandecemos o seu santo nome, Deus.